Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Os estudos, o dia a dia, o final de semana, o feriado, nada importa. Vocês têm que ter a meta, têm que ter o foco. Não há final de semana, não há feriado, não há farras de final de ano ou meio de ano para quem está se preparando para um concurso. Hoje a exigência está se tornando maior e a tendência é que fique maior ainda. Se cobram detalhes a respeito dos conteúdos. Por isso que nós estamos trabalhando com vocês o máximo possível de todas as regras, todos os casos especiais, todos os exemplos diferenciados. Nós vamos hoje encerrar as questões de concurso referentes ao tópico do hífen e já entraremos no próximo tópico, dentro da fonologia ainda, da questão da acentuação gráfica. Certo? Então, vamos resolver algumas questões de concurso para fixar ou checar realmente que vocês conseguiram reter, conseguem dominar as regras pertinentes ao uso correto ou ao não uso do hífen. Vamos lá. Questões de concurso, continuamos na última aula, resolvemos uma questão, esta é a segunda da SES Gran Rio do BNDES. No trecho, pelas exigências de infraestrutura, nós temos aqui um processo de formação de palavras, pela justaposição, onde nenhum elemento foi perdido, prefixo terminou com uma vogal, o segundo elemento começa com uma vogal diferente, não há necessidade do uso do hífen. Então, pelas exigências de infraestrutura e de serviços públicos, a palavra destacada não apresenta emprego do hífen, segundo as regras ortográficas da língua portuguesa. Já expliquei por que não há o hífen. Da mesma forma, o hífen não deve ser empregado na combinação dos seguintes elementos. Então, vamos ver. Na letra A, eu tenho mal educado. Para quem já leu, estudou, revisou, porque ler a matéria é uma coisa, estudar a matéria é outra. Então, muito cuidado quando você lê e quando você estuda. Ler não é suficiente. É necessário leitura mais estudo. Qual a diferença? Quando você apenas lê, é um processo realmente visual. Você lê e compreende, intelectualmente falando. Quando você estuda, você busca regras para reter aquilo que você estudou na sua memória de longo prazo, para que você utilize aquilo futuramente em outra ocasião que não seja o momento. Há várias regras de estudo, cada um utiliza aquela que melhor se adequa. Então, leia e estude. Não é suficiente, leia novamente, estude novamente. Para quem fez a leitura e fez um estudo, vocês se lembram que os advérbios mal e bem, quando são agregados a um segundo elemento, independentemente do que acontece ali com o segundo elemento da grafia, nós usamos o hífen. Então, mal, hífen, educado. Olhe bem, a palavra destacada não tem uso do hífen. E eu quero uma palavra onde o hífen também não seja empregado. Então, o advérbio mal mais o segundo elemento, o mal e o advérbio bem, pedem uso do hífen. A resposta não é a nossa letra A. Supra-atmosférico. Vamos voltar para a regrinha daquele quadro que eu passei? Supra. Se você não se lembra de algum detalhe ou caso especial que envolva o prefixo supra, lembre-se que termina com a vogal A e o segundo elemento se inicia com a mesma vogal. Quando nós temos vogais iguais, nós usamos o hífen para separar. Então, também, ao uso do hífen, não é a nossa resposta. Anti-higiênico. Independentemente do que aconteça com o nosso prefixo ou falso prefixo, se o segundo elemento começa com a letra H, eu uso o hífen. Ah, professora, mas aqui não pode acontecer
de eu tirar o hífen, tirar o H e juntar os dois. Mas aí olha bem o que aconteceria. Prefixo terminando com a vogal I, segundo elemento começando com a vogal I. Não, nós não podemos ter duas vogais iguais juntas. Certo? Então, também não temos este. Antiaéreo. Ante é um prefixo terminado com a vogal I. Aéreo é um segundo elemento que começa com a vogal A. Opa! Vogais diferentes. Podem ser unidas? Podem. Existe alguma regra em relação ao ante quando o segundo elemento começa com a letra A, vogal A? Não. Então, eu posso ter aqui uma palavra como infraestrutura. Vamos conferir a letra E? Vice-reitor. Os prefixos vice, viso, eles exigem o hífen. Quando o nosso segundo elemento começa com a letra E. Portanto, uso hífen, uso hífen, uso hífen e uso hífen. Onde eu posso ter aqui uma palavra formada sem o uso do hífen, antiaéreo, terminou com a vogal I, segundo elemento começou com a vogal diferente A, não há nenhuma regra que obrigue o uso do hífen, eu pego essa palavra e posso formá-la sem o uso do hífen como infraestrutura. Portanto, a nossa resposta correta é a letra D. Certinho? Tranquilo? Ao fazer o exercício, se você repete para si mesmo as regras, ou mesmo se não se lembrar, você volta às regras, relê e vem resolver, ou mais ainda, tenta resolver pelo que você estudou e mesmo se errar, você presta atenção na resolução, porque normalmente com um bom estudante acontece quando ele erra, ele não esquece mais. Então, resolvam da melhor maneira, o importante é, mesmo se errar aqui conosco, vocês não devem errar na prova. E se você acertar, ótimo, parabéns, muito bem. Vamos continuar com o exercício? Mais questões de concurso. AF, Paraná. Assistente administrativo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a palavra escrita seguindo a mesma estrutura do termo público-alvo. O que eu indico para vocês resolverem uma questão de gramática da língua? A regra tem que ser dominada. Regra memorizada, decorada é uma coisa. Regra dominada é outra. A regra dominada é quando você memoriza compreendendo o porquê. Você pode usá-la em todos os casos e não vai chutar, não vai achar, não vai confundir. Regra memorizada, quando você decora sem entender o porquê. Funciona sim, às vezes funciona com muitas pessoas. Mas se vocês pegarem uma prova mais elaborada, que demanda maior conhecimento ou domínio da língua portuguesa, a regra decorada não funciona. Você tem que memorizá-la, decorá-la, mas com compreensão da regra. Então, vamos resolver essa questão antes mesmo de olhar. Não toma tempo, não. Eu quero uma alternativa que tenha a mesma estrutura usada do termo público-alvo. Primeira coisa, eu tenho prefixo? Não. Eu tenho substantivo. Eu tenho sufixo? Não. Eu não tenho sufixo. Eu tenho duas palavras. O público que é alvo. Se eu desenvolvo, tiro o hífen para entender, um público que é alvo, nós temos o que aqui? Público, que é o nosso substantivo, que é o alvo, é o adjetivo. Está dando uma característica a esse substantivo. Então, nós temos um processo aqui de formação de palavras com uso do hífen com um substantivo e um adjetivo. Nós não temos prefixo nem sufixo. Então, só por saber isso, olhe bem, esse parceiro, prefixo, fora. Interrelação, prefixo, fora.
ex-parceiro de novo. Olha bem, essa é a questão que poderia e deveria ser anulada. Ah, se eu marquei A, também vai ser C. Mas eu tirei tal e qual era. Evidente que, neste caso, a banca poderia considerar as duas certas. Para raios. Opa, eu tenho duas palavras, não tenho prefixo ou sufixo, nem sufixo. Mas para é aquilo que para os raios. Aqui é substantivo adjetivo. Público que é alvo. Palavra-chave. Palavra que é chave. Eu tenho palavra que é substantivo e tenho chave que está caracterizando, dando uma restrição. Essa palavra é uma palavra que é chave, é central. Qual é a mesma estrutura que eu tenho? Substantivo, adjetivo, público que é alvo, palavra que é chave. Portanto, minha resposta, letra E. Certinho? Muito tranquilo, muito fácil. Porque vocês já sabem o que é o prefixo, já sabem reconhecer um sufixo. Então, tudo bem, tudo ótimo. Questão muito tranquila. Vamos adiante. Questão 4, SES Gran Rio, BNDES novamente. Complete de forma correta. Fez um esforço, nós vamos completar com a palavra sobre-humano, para vencer o campeonato interregional. Gente, esta questão é de graça. Mas de graça para quem? Para os nossos alunos do Eu Quero Passar. Porque eu fiquei repetindo aqui com vocês várias vezes que quando o meu segundo elemento começa com H, eu tenho o uso obrigatório do hífen separando do prefixo ou falso prefixo. E se eu retirar o hífen, eu retiro o quê? Retiro o H. Então vamos lá a partir disso. Sobre-humano. Opa! Tem o segundo elemento começando com H e eu tenho o hífen. Beleza, a primeira correta. Opa, tirou o hífen e não tirou o H? Fora. A letra B não precisa nem ler mais. Errada. Eu quero o quê? O correto. Sobre-humano. Oh, beleza. Tirou o hífen e tirou o H. Certo. Vou guardar a letra A, vou guardar a letra C para resolver e ver a segunda palavra. Sobre-humano de novo. Tirou o hífen, mas não tirou o H. Fora. Sobre-humano, de novo ainda. Tirou o hífen, não tirou o H. O que sobrou de correto? Sobre-humano, manteve o hífen, manteve o H. Sobre-humano, tirou o hífen, tirou o H. Vamos para a segunda. Acabamos de estudar na aula passada. O prefixo inter, quando o segundo elemento começa com as letras H e R, tem o uso obrigatório do hífen. Mais ainda, inter termina com a consoante R, o segundo elemento começa com a mesma, tudo que é igual, separa. Quais as letras que nós tínhamos? A letra A e a letra C. Opa! Colocou os dois juntos, não dobrou não. Inter existia, regional existia. Não foi dobrado porque terminou o primeiro elemento, terminou em vogal, não. Então, essa aqui está errada. Então, sobre-humano, segundo elemento, começa com H, separa-se o hífen. Inter, prefixo inter, quando ele é usado com o segundo elemento que inicia com o R, ou poderemos olhar na tabela letras iguais, o que nós temos aqui? Consoantes iguais, nós temos o uso do hífen. Portanto, fez um esforço sobre-humano para vencer o campeonato interregional. Pronto, já temos a resolução. A nossa resposta correta é a letra A. Vocês viram como realmente fica simples, fica tranquila a resolução quando se detém a regra? Você não precisa chutar, você já elimina o que é evidentemente incorreto e deixa somente aquelas possibilidades que você sempre encontrará. Aqui é e aqui não é. Se você acha que duas podem ser as respostas, opa, alguma regra você esqueceu ou algum erro a questão apresenta. Certinho? Olhe bem, nós encerramos o que se refere a isso. Nós vamos começar com vocês na nossa próxima aula. Vão ficar aí estudando, se preparando, estudando antes para tirar as dúvidas e ver o que tem para acrescentar aos estudos de vocês
a questão da acentuação gráfica. Importantíssimo, cai nas provas bastante e é o tipo de questão que diferencia. É o tipo de questão que praticamente todo mundo acerta, mas aquele que erra sai perdendo, certo? E vocês, nossos alunos, com certeza não vão perder esse tipo de questão, porque é um tópico básico dentro do conteúdo de estudo de língua portuguesa na parte gramatical. Na próxima aula, vamos trabalhar essa questão da acentuação gráfica com vocês, detalhando e tirando todas as dúvidas que normalmente impedem o aluno de gabaritar a questão. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.